Olá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre autoestima? Antes de começar a nossa conversa, eu quero falar uma coisa muito importante. Eu vejo flores em você. Essa é uma citação de uma música do Ira, uma citação, uma frase muito bonita que eu carrego comigo e que eu gosto de trazer nas minhas conversas. Eu vejo flores em você. E você que está procurando sobre autoestima, pesquisando, sabendo mais, talvez que esteja com a autoestima abalada, talvez pense, né? Nossa, Noemi, como você que não me conhece consegue ver flores em mim e nem eu mesmo consigo ver flores em mim, coisa que nem eu mesma consigo fazer. E eu vou falar uma coisa que eu quero que você guarde isso no seu coração. Você vê flores em você. Se você realmente acreditasse que só existisse coisas ruins na sua vida, se você não vesse essas coisas boas, você não, dentro do seu, no fundo do seu coraçãozinho, você não visse essas flores, você não estaria aqui me ouvindo. Você não estaria aqui comigo hoje, ouvindo sobre autoestima. A autoestima não é transformar a gente em quem a gente não é. A autoestima é a gente conseguir olhar pra gente, olhar as nossas flores, reconhecer as nossas flores, olhar também para as nossas mazelas, as nossas cicatrizes, reconhecê-las, olhar para as nossas limitações, reconhecê-las e também ver nosso potencial de fazer mais, de ir além dessas limitações que nós temos, de começar a fazer um pouquinho diferente todos os dias. É acreditar em nós e na nossa mudança. Se você não visse essas flores em você, você nem teria começado a assistir esse vídeo. E isso é muito bom, né? É muito bom que você tenha essa esperança de se olhar e encontrar flores, porque você tem, né? E é isso que a gente vai conversar hoje. É uma conversa bem informal, um bate-papo, de um assunto tão importante na nossa vida, que é justamente como nós nos vemos. A autoestima é isso, é a forma como você se vê. A minha autoestima reflete a forma como eu, Noemi, me vejo. A sua autoestima reflete a forma como você se vê. E quanto mais coerente é essa visão que nós temos sobre nós com quem nós somos, maior é a nossa autoestima. Quanto mais distante, mais díspare a visão que nós temos sobre nós mesmos com a realidade que nós somos, menor é a nossa autoestima. Aqui, eu não sei se você percebeu, né? Eu não falei. Quanto mais eu vejo coisas boas em mim, melhor minha autoestima. Quanto mais eu vejo coisas ruins em mim, pior a minha autoestima. Quanto mais coerente a visão que eu tenho sobre mim, sobre quem eu sou, maior é a minha autoestima. Quanto mais distante, menor é a minha autoestima. Tá? A autoestima envolve também reconhecer as nossas limitações, mas também não se prender a elas, porque todas as nossas limitações, a gente também entende que nós não somos isso, nós estamos isso e nós podemos fazer diferente. A nossa autoestima nos mostra a nossa potencialidade, né? A autoestima positiva. Então é isso que eu quero falar com você hoje, né? A primeira coisa é desconstruir. Não é se olhar e só ver coisas boas em você. É ter um amor tão grande por si que mesmo olhando as suas mazelas, as suas limitações, você continua se amando e ao mesmo tempo você fala, mas também eu não preciso ser assim a vida toda, eu posso fazer algo novo por mim e amanhã ser um pouquinho melhor do que eu sou hoje, depois de amanhã ser um pouquinho melhor do que eu serei amanhã e assim eu vou caminhando, né? Então, uma boa autoestima é isso. Eu não sei quantas vezes você já teve contato com esse tema, se teve, se não teve, se a sua visão sobre isso é igual à minha, né? Ou é diferente, se você já tinha pensado sobre isso. Eu sei que muitas vezes a gente, inclusive, né, entra em contato com algumas técnicas que falam, se olha no espelho e fique repetindo coisas positivas sobre você. E aí a gente faz isso de uma maneira superficial e repete coisas que a gente não acredita. E no fundo isso acaba não fazendo diferença. Por que não faz diferença? Porque não é só o que a gente fala, é da onde sai, né? A nossa fala, ela reflete uma raiz,
que tá aqui no nosso coração. Se eu falo, olha, eu sou bonita, mas eu não me acho bonita, eu começo a falar aquilo, até vai me dando raiva de mim, né? Você fala, nossa, como eu sou mentirosa. Ainda piora, né? Que a gente começa a se ver como mentirosa ainda por cima. Ai, não vou acreditar nisso nunca, né? Então, hoje eu quero trabalhar uma dinâmica um pouco diferente com você, trazer alguns conceitos um pouco diferentes. É uma conversa mesmo, informal, um bate-papo, nada muito aprofundado, mas que vai começar a colocar algumas ideias aí na sua mente para você começar a aprender a se olhar de uma maneira diferente, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar que vai parecer um pouco teórico, talvez um pouco confuso, mas no final vai fazer sentido, confia em mim, tá? Vai comigo até o final que vai fazer sentido. A primeira coisa é que, geralmente, o que a gente constrói sobre a nossa autoestima, essa parte deturpada, esse distanciamento, ele começa na infância e não na vida adulta, né? Na nossa vida adulta, a gente já chega com um histórico sobre quem nós somos. Então, se acontece alguma coisa diferente desse histórico, a gente tende a não colocar como isso realidade, né? A gente fala, foi um acaso, foi um dia ruim ou um dia muito bom, eu não sou assim, né? Essa realidade, essa visão que nós temos sobre nós, começa lá quando nós somos crianças. E por que eu tô trazendo isso? Porque é sobre isso que eu quero propor hoje, pra gente olhar sobre a nossa infância. Ai, Noemi, eu tô cansada também, né, de ver gente falando sobre criança, infância ferida. Eu não sei se você já teve contato sobre isso, mas hoje a gente vai falar um pouquinho dessa maneira de você começar a entender o que foi falado para você quando você era criança, né, ou que você interpretou, porque às vezes é muito diferente o que foi falado do que a gente interpretou, mas o que a gente carrega como realidade é aquilo que a gente interpretou. Então, no fundo, é isso que vale para o que a gente vai trabalhar aqui. E como isso ainda está sendo, de repente, foi muito, a gente vai questionar isso, se isso estava dentro de uma realidade ou não. Então, o que eu quero começar a pensar com você, que você faça um exercício. Traga os elementos que você se vê hoje de uma maneira muito negativa, né? E aí, isso é muito particular. Cada pessoa aqui que estiver me assistindo vai trazer elementos diferentes relacionados às áreas da vida diferente, né? Que pensamentos que você tem que são muito negativos e que são pesados, que são difíceis de você enfrentar sobre você mesmo. Aqui eu vou trazer alguns exemplos que são os mais comuns, né? Aquelas frases, né? Eu sou burra, eu sou feia, ninguém nunca vai gostar de mim, eu não tenho potencial para conseguir alguma coisa e além disso, conseguir um novo emprego, não tenho potencial, não tenho potencial para fazer um curso superior, não sou boa mãe, não sou boa esposa, não sou boa em X, em Y. Veja dentro de você, né, aquilo que aquilo que mais pesa, que você fala sobre você mesmo no seu cotidiano e que mais pesa em você. E aí eu quero que você faça um exercício de começar a analisar como essa questão começou, ela era trabalhada na sua infância. Então, suponhamos, né, que você falou assim, nossa, para mim uma coisa que me pega é sempre que eu acho que eu sou burra, né? Eu nem gosto muito dessa expressão, mas eu escuto muito isso, né? Assim, as pessoas falam isso muito com elas mesmas, impressionante. Às vezes andando na rua, né, você vê, a pessoa tá lá no supermercado, faz isso aqui, nossa, como eu sou burra, eu fiz não sei o quê. Ai, peguei isso aqui errado. São expressões que são muito comuns. Então, suponhamos que essa seja uma expressão que tem muito peso para você. E eu quero que você pense como isso aparecia essa frase na sua infância. Não precisa mostrar como é hoje no seu presente, como era na adolescência, volta, né, na infância, como isso era tratado. Né? Quando a gente fala da questão do intelecto, ele é muito presente, né, dentro da escola ou dentro de casa. Na verdade, elementos infantis é muito importante a gente pensar dentro das principais rodas de convívio, que é a família,
né? Seja sanguínea ou, né? Aquela do coração, né? Que a gente fala. Seja aquelas pessoas que cuidavam de nós, né? Ou a escola também é um outro ponto muito importante. Então, veja como que isso acontecia na sua infância. Então, vamos pensar na questão do eu sou burra. Às vezes você era uma criança que, por exemplo, tinha muita dificuldade com matemática. E aí você chegava na escola, você não tinha conseguido entender o exercício, vinha aquela professora, né? Falava assim: ah, como você é burro, todos os seus amigos fizeram o exercício e só você não. Aí você chegava em casa, esperava ter um acolhimento em casa dos seus pais, que te explicassem de alguma outra forma, de uma maneira diferente, né? Fala assim: ah, mas você é burro, todos os seus amigos aprenderam e você não. E aí hoje você carrega isso como uma verdade. E aí hoje nós vamos fazer esse exercício de: isso é verdade? Isso era verdade na infância? Né? Uma criança que tem dificuldade com ensino de matemática, ela é burra? Vou fazer essa pergunta para você. Né? Uma criança que tem dificuldade em aprender matemática, ela é burra? Diz assim, um reloginho, né? Tic-tac, tic. Eu sou professora hoje, né? Não sou de crianças, enfim, sou do ensino superior. Mas eu vou falar uma coisa para você como professora. As pessoas, elas têm questões de aprendizagem muito diferentes. As pessoas entendem as coisas de maneira diferente, elas aprendem de maneira diferente. E aí a gente usa uma coisa chamada em sala de aula metodologia, que é o método, como é que eu vou ensinar. Então, algumas pessoas, elas aprendem mais ouvindo, né? Então, tem gente que se dá muito bem com podcast, por exemplo, hoje, né? Assiste um podcast que aprende, que é uma maravilha. Tem gente que aprende vendo, e aí precisa de vídeo, né? Precisa de imagem, precisa ver. Tem gente que precisa praticar, precisa colocar a mão na massa, precisa ver como é que funciona na prática. Tem gente que aprende lendo, né? Então, são formas de aprendizagem diferentes. A escola, ela tende a, principalmente as escolas, anos atrás, né? Hoje a gente já tem algumas escolas que trabalham com metodologias diversas. Trabalha prática associado com áudio, com vídeo, com imagem, né? Nem todas ainda. Mas muitas vezes essa dificuldade que essa criança tinha com a aprendizagem de matemática era unicamente o método que era utilizado, que era usado, né? Às vezes, se a professora tivesse usado um outro método, aquela criança teria entendido, né? A gente vê, eu acho que é o Einstein, depois eu posso até dar uma pesquisadinha melhor, que a professora, ou foi o Thomas Edison, não me recordo agora qual dos dois, chegou para a mãe e falou que era burro, que não conseguia aprender e acompanhar as crianças. E a mãe falou: então eu vou ensinar em casa. Você tá conseguindo entender onde eu quero chegar? Como que uma pessoa fala que um Einstein na vida é burro? E se ele tivesse acreditado nisso, o que nós, enquanto humanidade, teríamos perdido? Então, essa visão errônea que nós temos sobre nós, ela começa a se formar aí, né? Por quê? Porque são pessoas de confiança nossa que falam isso, né? São pessoas de confiança, a criança confia, depende, precisa daqueles adultos, cuidadores, né? Professores, pais, cuidadores de uma forma geral, tios, avós, né? E ela tem essa confiança. Então, quando um adulto fala isso, e toma isso como, a criança tende a tomar isso como verdade e não tem elementos para questionar isso, né? Então aí, esse é o primeiro exercício que eu quero que você comece a pensar. Realmente aquilo essas frases que eu falo sobre mim, como ela era construída na minha infância? Essa construção, ela realmente, né, faz sentido? Hoje a gente é adulto, a gente começa a olhar isso de uma maneira com muito mais clareza, né? E aí isso tem que olhar com olhar crítico. Não adianta você falar assim: as pessoas tinham
razão quando me chamavam de burra, porque a minha nota sempre era D e E. Na matemática. Mas na língua portuguesa você ia muito bem. Opa, né? Também aqui nenhum ser humano é um grande gênio que consegue dominar todas as ciências, né? O que acontecia nessa aula que eu não conseguia entender e o que acontecia na outra que eu entendia? Você vai ver que provavelmente é muito mais a didática que era usada pelo professor do que o conteúdo em si, de você ter mais afinidade, pensando aí logo na primeira infância, né? Porque aí você já começa a criar afinidade, e aí vai ficando adolescente, essas que você já tem afinidade você vai seguindo, as que você tem dificuldade vai ficando mais difícil, né? Mas nessa primeira infância, pensa, provavelmente está muito mais relacionado à didática dos professores, como eles usavam, né? Você se sentir confiante com aquele professor, você sentir que você tinha confiança de errar, porque qualquer aprendizagem passa por erro, né? O bebezinho, quando começa a andar, ele cai. Qualquer pessoa, quando começa a falar, né? O bebezinho, quando começa a falar, ele erra. Fala umas palavras com umas vogais lá, um negócio que não tem nada a ver, né? Tudo a gente erra, né? Ninguém senta para aprender a ler e aprendeu a ler e saiu perfeito, aprendeu a escrever perfeitamente, aprendeu a fazer conta perfeitamente. Passa por erros, né? Então, é isso que eu quero que você comece a pensar hoje sobre isso. E comece a colocar um olhar crítico sobre como foi formado. Não tem como eu trazer todos os exemplos do mundo e saber qual é a sua realidade em específico, mas eu tô te trazendo uma linha de raciocínio para você desenvolver com você mesmo, tá? E é isso que eu quero que você pense hoje. E aí, quando você começa a entender que isso que era falado sobre você, de repente não era real, né? Começa a trazer isso para você. Às vezes, quando a gente começa nesse processo também, a gente começa a ficar aí com raiva, né? Porque aquela pessoa, né? Também não vai levar a nada. Já vou ser direta, não vai levar a nada. Você ficar com raiva do seu professor que chamava você de burro, se sua mãe e seu pai chamavam você de burro, né? Era o elemento que eles tinham de comunicar, de dizer que você não tinha conseguido aprender aquela disciplina, que você tinha que precisava se dedicar mais e aprender, não souberam expressar isso de uma maneira diferente. E é isso, né? Você tem que falar assim, não, isso foi falado errado. Olha, está errado. Eu posso aprender isso. Eu posso fazer isso diferente. Tá? Então, é isso que eu quero que você comece a olhar para você. Não olhe com esse olhar raivoso. Eu sei que às vezes é difícil. Tente evitar isso. Por quê? Porque se você ficar com o foco no raivoso, você não vai fazer o foco do como você pode se ver diferente hoje, né? E o que eu quero é que você comece a olhar, não, eu posso fazer diferente, né? Eu não sou burra, né? Então, fez alguma coisa, teve dificuldade, errou, falou, nossa, eu errei, eu não consegui fazer isso aqui, eu vou ter que me dedicar um pouquinho mais para aprender isso, mas eu vou conseguir aprender, né? Eu tenho essa capacidade, essa habilidade de aprendizagem, né? Eu vou pesquisar alguém falando de uma maneira diferente, né? Tente verificar qual é a sua melhor forma de aprendizagem, se é vídeo, se é áudio, se é escrita, né? Se é fazendo, se é lendo. E se dedique a isso também. Tente desenvolver as outras também, é muito interessante. Mas procure isso. Você vai ver que você vai começar a ter mais resultado em sua vida, tá? Começar a se ver de uma maneira melhor. Então hoje era só uma conversa mesmo, trazer uma dica. Eu aprofundo muito mais sobre isso no meu curso. No meu curso eu tenho um PDF com exercícios. Inclusive, dessa conversa que eu tô tendo com você, eu vou deixar um PDF em algum lugar aqui, ó, só fazer assim, que vai ficar em algum lugar por aqui. Você vai encontrar nessa página um PDF para você baixar, fazer uma atividade, ler um pouquinho sobre isso que eu falei hoje, fazer uma atividade para que você comece, né, te ajude a estruturar isso, tá? Tem também em algum lugar por aqui o link do curso que eu estou oferecendo, que ele aprofunda um pouquinho mais isso. Também tá com um preço super promocional, vale a pena conhecer e ver.
E eu também gostaria de fazer mais uma coisa, que é fazer uma oração por você, tá? Não conheço a sua religião, eu vou falar, né? Eu sou cristã e a base da minha oração vai ser baseada na minha fé. Então eu já quero explicar isso, porque também não tenho a intenção de, se você não se sentir confortável com isso, a gente pode encerrar, você pode encerrar o vídeo aqui, né? Não precisa se preocupar com isso, não vou ficar chateada, triste, né? Cada um tem a sua fé, respeito, e é justamente por esse respeito que eu, né, quero dizer isso. E por que eu quero fazer essa oração? Porque muitas vezes a gente precisa mesmo de uma ajuda, né? E uma ajuda, né, de Deus é uma ajuda que todos nós temos acesso, né? Deus a Bíblia fala, né, que Deus nos amou de tal maneira. E é esse amor que, se a gente começar a se apropriar desse amor, a gente também começa a se olhar com o olhar que ele nos viu. Ele viu muitas flores em você, viu muitas flores em mim, e é por isso que nós estamos aqui, nessa terra, né? Tô até emocionada. É por isso que nós estamos aqui, né? Então, por isso que eu queria finalizar com uma oração. Eu vou deixar até num outro vídeo separadinho. Se você também é de outra fé, mas quiser ouvir e depois adequar essa oração de acordo com a sua fé, também fique à vontade, tá bom? Então, um beijo grande e que você comece a ver flores em você também, tá? Desejo muito isso. O motivo de eu fazer esse vídeo é que eu tenho visto muita gente pesquisando sobre isso no Google, às vezes de madrugada, né? E eu até falei outro dia, né, com Deus, falei, nossa, às vezes as pessoas 1h da manhã estão procurando como melhorar a autoestima, e eu imagino o desespero que tá nesse coração, né? Então, fiz esse vídeo um pouquinho para orientar você, tá? Trazer um pouquinho de luz para esse momento de dor que você tá passando, tá? Então, se quiser a oração, me aguarde. Em algum lugar aqui assim, ó, você vai encontrar o vídeo, tá? Um beijo.